Meus irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta para darmos continuidade sobre o assunto escatológico, a grande tribulação. Nós já gravamos o vídeo, a grande tribulação, vídeo de número 1, e hoje vamos gravar a grande tribulação, vídeo de número 2. Mas, aproveitando, você que ainda não é inscrito no canal, vá lá, se inscreva. Digite lá PR Hélio Pereira, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, isso é muito importante, tá bom? Fazendo isso, você vai estar nos ajudando. E mais adiante, tá? Deus abençoe. Olha, no vídeo da semana, no vídeo de número 1, a grande tribulação, vídeo de número 1, nós falamos sobre a grande tribulação, a duração, né? A duração da grande tribulação, qual vai ser o período de duração. Aí também falamos sobre o início e o final, né? Quando que ela vai iniciar e quando que ela vai findar, iniciar logo após o arrebatamento da igreja, e daí o término é 7 anos depois, né? E depois falamos também sobre que nesse período de 7 anos vai haver um governo único e será governado por um homem que a Bíblia dá vários nomes para ele. Eu expliquei um pouco sobre isso, mas nós conhecemos por Anticristo, né? E depois nós vamos fazer um vídeo específico falando sobre esse homem. Antes de entrarmos no comentário que queremos fazer para esse vídeo de número 2, eu quero dizer que na Bíblia existe alguns termos também para esse período da grande tribulação. É conhecido por grande tribulação, que é o nome mais conhecido, né? Mas também é conhecido como tempo de angústia para Jacó. Isso está em Jeremias 30, verso número 7. Também conhecido como o dia do Senhor, dia da ira, dia do juízo, dia de punição, dia de vingança. Então, às vezes, nós encontramos esse período com esses nomes também, tá bom? Então, era um lembretezinho. Eu tinha que ter falado isso no vídeo de número 1, mas acabei passando. Mas você fique atento, pois esse período que nós chamamos de grande tribulação, nem sempre na Bíblia ele está lá escrito grande tribulação. Às vezes ele está escrito tempo de angústia para Jacó, o dia do Senhor, tá bom? Então, dia da ira, dia da provação, então, dia de vingança, e por aí vai. Então, é preciso você ficar atento, porque nem sempre está lá escrito grande tribulação, não. Ele tem, às vezes, ele é chamado por outro nome, mas sempre associado a esse período, né, difícil, esse período de muita luta, muita dificuldade e muita tribulação, tá bom? Dito isto, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, nós queremos falar a grande tribulação parte 2. Nós já falamos que a grande tribulação no vídeo anterior, que a grande tribulação terá um período de duração de 7 anos, e agora nós vamos falar sobre a divisão desse período. A grande tribulação é dividida em 2 períodos, 7 anos, mas dividida em 2 períodos de 3 anos e 6 meses cada período, tá bom? Quando nós vamos estudar, isso fica bem claro em alguns textos que nós vamos agora estudar um pouco, ou passar por ele um pouco, tá bom? Então, todas as vezes que você for estudar a grande tribulação, você tem que saber que esse período da grande tribulação, ele será dividido em 2 períodos, cada período de 3 anos e 6 meses. O verso chave para nós discutirmos
e fundamentarmos isso, está escrito em Daniel capítulo 9, verso 27. Deixa eu ler para você entender. E ele, esse ele aqui é o anticristo, né? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Nós já estudamos que essa semana aqui é semana de anos. Cada dia, um ano. Então, uma semana, 7 dias, 7 anos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja que o anticristo vai firmar um pacto, um concerto, com Israel durante 7 anos, mas aqui está dizendo que na metade ele vai quebrar esse pacto, tá bom? Então, aí há essa divisão. É por isso que nós encontramos, no outro vídeo eu falei um pouco sobre isso, geralmente a gente encontra lá em Apocalipse, nós encontramos 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quer dizer, 3 anos e meio. Por quê? Porque está falando justamente sobre somente um período da grande tribulação, tá bom? Então, geralmente, quando você for estudar a grande tribulação, você tem que saber que a grande tribulação é um período de 7 anos, porém, dividido em 3 anos e 6 meses cada, tá bom? E isso está fundamentado dentro da Bíblia, não existe nenhuma discussão contrária acerca disso. E cada acontecimento, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, mas cada acontecimento dentro da grande tribulação vai estar inserido dentro de um desses períodos, seja dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação ou nos últimos 3 anos e meio. E quando nós estudamos sobre essa divisão também, vale acrescentar que a maioria dos estudiosos sobre a grande tribulação, eles dizem que a grande tribulação propriamente dita, ela acontecerá nos 3 anos e meio último, tá? As maiores catástrofes e tudo mais iniciará no último período, no segundo período da grande tribulação, dos 3 anos, os 3 anos e meio último, né? Mas depois, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre isso, e você vai ver que, na verdade, todos os 7 anos vai ser 7 anos terrível, tá? Então vamos lá. Alguns fatos vai marcar a divisão desse período, tá? Alguns fatos marcantes vai dividir esses períodos, entendeu? Veja só, eu falei que a grande tribulação é 7 anos. Esses 7 anos da grande tribulação será dividido em 3 anos e meio primeiro período, 3 anos e meio segundo período da grande tribulação. Agora, o meio, os 3 anos e meio será marcado por alguns eventos, tá? Eu marquei aqui pelo menos 3 eventos que vai marcar o meio da grande tribulação. Primeiro, é a quebra do pacto entre o anticristo e os judeus, tá? Então, a quebra do pacto. Vale acrescentar, irmãos, que quando Israel fizer esse pacto com o anticristo, eles não sabem que o anticristo é esse governante maligno, tá bom? Eles não sabem que o anticristo é esse governante maligno. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, o meio da grande tribulação será marcado pela quebra
do pacto do anticristo com Israel, ou de Israel também com o anticristo, porque o anticristo vai profanar o templo, né, de Jerusalém, e aí o pacto será quebrado. Os judeus vão olhar e vai dizer, mas esse homem não é o Cristo, e daí o pacto é quebrado. Então, justamente no meio desse período. Então, no meio, esse é o primeiro evento que vai acontecer. Existe um outro evento que vai acontecer, lógico, nós já falamos um pouco sobre ele, que é a profanação do templo em Jerusalém. A profanação do templo em Jerusalém, o próprio Jesus falou isso em Mateus também, capítulo de número 24, verso de número 15, tá? Então a profanação do templo em Jerusalém também vai ser o divisor desse período. E existe um outro acontecimento que vai acontecer no meio dessa grande tribulação, que vai ser a morte das duas testemunhas do capítulo de número 11 do Apocalipse. Então, a morte das duas testemunhas vai se dar justamente no meio desse período. Então, pelo menos esses três acontecimentos vai marcar, vai dividir esses dois períodos, né? Vai ser a quebra do pacto entre Israel e o anticristo, a profanação do templo em Jerusalém e também a morte das duas testemunhas lá de Apocalipse, capítulo de número 11, tá bom? Então, vamos repetir de novo para ficar bem didático. A grande tribulação vai ser um período de 7 anos. Esses 7 anos vai ser dividido em 2 períodos de 3 anos e meio cada. E o meio da divisão, para dividir esse tempo, será marcado por alguns eventos, e eu citei aqui 3 eventos. O primeiro evento é a quebra do pacto entre Israel e o anticristo. O segundo é a profanação do templo pelo anticristo. E o terceiro, a morte das duas testemunhas de Apocalipse, capítulo de número 11. Tá bom? Então, não esqueça disso, isso é de uma valia muito grande. Agora, irmãos, os eventos que vai acontecer na grande tribulação, que não vai dar para nós falarmos hoje, e nós vamos deixar somente um roteiro aqui, porque queremos falar sobre ele em um único vídeo, tá bom? Tudo aquilo que está em Apocalipse, do capítulo 6 do Apocalipse até o capítulo de número 19, vai acontecer dentro destes 7 anos, tá bom? Dentro destes 7 anos vai acontecer o que está em Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo de número 19. Sempre que você lê Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 19, tudo aquilo que está ali, né, os selos, as trombetas, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, vai acontecer justamente no período da grande tribulação, tá certo? E agora, deixa eu falar uma coisa para você. No primeiro, existe, é lógico, muitas coisas que nós identificamos que vai acontecer no primeiro período,
outros não dá muito para identificar em que período vai acontecer. E outros nós temos certeza que acontecerá no segundo período da grande tribulação. Mas é falsa também o ensinamento de que os 3 anos e meio primeiro, ou o primeiro período da grande tribulação, será um período de paz, um período de tranquilidade, né? Não. Eu costumo dizer que esse primeiro período, ele vai ser um período de muita tribulação e sacudido também por muitas catástrofes. Inclusive, quando eu estudo isso, eu vou falar nisso mais na frente um pouco, quando eu estudo essa primeira parte da grande tribulação, eu costumo dizer que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta trombeta, possivelmente ela vai acontecer nos primeiros 3 anos e 6 meses da grande tribulação. Tá? Então, veja só, pastor, por que é que o senhor acha que os primeiros 3 anos e 6 meses vai ter muita luta e catástrofe? Pelo um simples motivo. E depois eu vou fazer um estudo em particular sobre esse assunto, mas quero deixar aqui pelo menos uma luz para você. As 2 testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse, elas vão profetizar nos 3 anos e meio primeiro da grande tribulação. Ou seja, no primeiro período da grande tribulação. Agora, olha o que é que essas 2 testemunhas vão fazer na terra. Olha o que é que diz. Vamos ler aqui um pouquinho. Verso 3, capítulo 11, verso 3 de Apocalipse. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Isso quer dizer por 3 anos e meio. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Verso 5. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Verso 6. Olha o verso número 6. Este tem poder para fechar os céus para que não chova seca. Para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Veja o verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Isso é, acabou o testemunho, quer dizer, os 3 primeiros anos e 6 meses. Tá bom? Então, aí veja só o que é que acontece. Verso de número 10 de Apocalipse 11. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Veja que nesses 3 primeiros anos e 6 meses aqui, em que as 2 testemunhas estão profetizando, veja só o que é que eles fazem quando as 2 testemunhas é morto. Eles ficam muito alegres. Por que eles ficam alegres? Porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Veja que a tormenta dos 3 primeiros 3 anos e meio primeiro da grande tribulação, ou o primeiro período da grande tribulação, é produzido pelas 2 testemunhas. Pelas 2 testemunhas. Eles têm poder para fechar o céu quantas vezes quiser para que não chova. Tem poder para transformar as águas em sangue. Tem poder para ferir a terra com toda sorte de pragas. E eles vão fazer isso.
E eles vão fazer isso. Tá certo? Então, veja que no verso número 10, eles se alegram, por quê? Porque a terra estava sendo sacudida, atormentada, ferida, por quem? Pelas duas testemunhas. Tá bom? Então, esse negócio de que os primeiros 3 anos e 6 meses é paz, não é bem assim não. Agora, os 3 primeiros anos, o primeiro período, vamos colocar assim, o primeiro período da grande tribulação, é lógico que é um período de paz da parte do anticristo. O anticristo está tentando ali, né, se passar pelo Cristo, implantar uma paz, alguma coisa. Então, não é catástrofe produzida pelo anticristo, porque o anticristo ali está implantando o seu governo, né? E por aí vai. Mas não haverá paz no primeiro período da grande tribulação, porque a terra será sacudida pelas pragas que vai chegar na terra através do ministério das duas testemunhas. Tá bom? Glória a Deus. Para o vídeo não ficar muito comprido, então é isso que eu queria falar hoje, tá bom? Mas nós vamos gravar outro vídeo, falando com exclusividade sobre as duas testemunhas. Vamos gravar outro falando com exclusividade sobre cada uma das partes dos 3 anos e meio e assim por diante, tá bom? Deus abençoe você, espero que você tenha sido enriquecido com mais essa parte número 2 desse estudo, tá bom? Não esqueça, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Deus abençoe.